Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar uma sequência aqui no nosso curso de lições de Direito Constitucional. Nós optamos por falar sobre o Poder Judiciário. No vídeo aula passada nós falamos, explicamos quais são os três poderes, que na verdade são três órgãos. Vimos que cada órgão ou cada poder tem funções típicas e atípicas. E hoje, nesse instante, agora, bora adentrar aqui no Poder Judiciário. Vou colocar aqui a nossa primeira lâmina. Poder Judiciário. Função típica do Poder Judiciário. Cadê a regra? Função típica do Poder Judiciário. Função jurisdicional. Que vulgarmente eu posso dizer que é a função de julgar. Essa é a razão de ser do Poder Judiciário. Agora, conforme nós já havíamos visto de maneira um pouco mais superficial, jurisdição é diferente de legislação e jurisdição é diferente de administração. A legislação e a fiscalização é função típica lá do Poder Legislativo. E a administração é função típica do Poder Executivo, o que não quer dizer que o Poder Judiciário também não tenha funções legislativas, impropriamente ditas, e função administrativa para que ele seja independente em relação aos demais poderes. O Poder Judiciário ele é tratado na Constituição do artigo 92 ao 126. Tá? A minha Constituição está aqui, ó. Artigo 92 ao artigo 126. Quando a gente fala aqui de Poder Judiciário, é de suma importância vocês terem noção ou saberem que Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública não fazem parte do Poder Judiciário. É o que nós denominamos, baseado na Constituição, de funções essenciais ao Poder Judiciário. Ou seja, para que o Poder Judiciário, eu estou com mania de falar ou seja, daqui a pouco eu vou cortar esse vício de linguagem. O Poder Judiciário, para que ele possa funcionar de maneira adequada, é necessário que tenha algumas funções que lhe ajudem, mas não fazem parte dele. Tá? Essas funções são Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia. Assim que eu terminar o Poder Judiciário, a gente vai sapecar essa matéria. Ok? Vamos seguir. Vamos primeiro falar o que é jurisdição. Alexa, o que é jurisdição? Dá-se o nome de jurisdição ao poder que detém o Estado para aplicar o direito ao caso concreto, com o objetivo de solucionar os conflitos de interesses e, com isso, resguardar a ordem jurídica e a autoridade da lei. Olha, essa Alexa podia ser minha aluna, porque ela domina bem o assunto. Quando a gente fala de jurisdição, na próxima transparência aqui, ó, o que é função jurisdicional? O que foi que a Alexa nos disse? Tá? O conceito dela foi excelente. A jurisdição é a aplicação da lei ao caso concreto para resguardar o império da lei, para fazer valer a lei, né? Então, assim, todas as vezes que eu falo em jurisdição, eu tenho um caso concreto que vai ter que ser resolvido à luz da lei. Posso dar um exemplo. Suponhamos que eu tenha um conflito com o meu vizinho. Ele fala, você está gravando aula aí, está incomodando, não sei o quê. Não dá pra gente fazer justiça privada, sair na porrada. Isso não é inteligente e nem civilizado. Suponhamos que um de nós vá à justiça. Ou seja, acabei de falar ou seja de novo. Eu tenho um caso concreto, que é uma discussão entre vizinhos, e existe um direito de vizinhança. O juiz irá resolver esse conflito entre vizinhos baseado nessa lei sobre vizinhança. Não é nem a vontade do juiz. O juiz simplesmente aplica a vontade da lei. Isso é função jurisdicional. A função jurisdicional ela é praticada no caso concreto. E nós iremos ver isso agora de maneira mais detalhada. Função jurisdicional. Órgãos do Poder Judiciário que têm por função compor conflitos
em casos concretos, em regra, mediante provocação. Quando a gente fala de órgãos do Poder Judiciário, eu tenho uma transparência aqui, ó. O artigo 92 da Constituição, quando ele trata da estrutura do Poder Judiciário, ele especifica quais são os principais órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, aqueles órgãos do Poder Judiciário que vão exercer a função jurisdicional, aplicar a lei ao caso concreto, e que gozam de status constitucional. São esses órgãos aqui. No final da aula de hoje, dessa videoaula de hoje, nós chegaremos nessa transparência. Foi só para dar uma exemplificada. Mas voltando aqui, ó, a função jurisdicional é exercida pelos órgãos do Poder Judiciário, aqueles lá do artigo 92, já falei para vocês. Não dá para aprender constitucional só assistindo aula e vendo lâmina, né? Transparência, slide. É fundamental que você tenha em mãos uma Constituição. Você tem que seguir essa videoaula com uma Constituição em mãos. Quando eu falar, ou pedir, vá ao artigo 92, você vai lá no artigo 92. Tem que ter essa certa agilidade e boa vontade. Olha, o Einstein, o físico alemão, ele, de maneira muito sábia, ele afirmou que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Você só vai ter sucesso no exame de ordem, você só vai ter sucesso no concurso público, na sua vida de advogado, de professor, se você trabalhar. E esse trabalhar nosso, que somos acadêmicos, é estudar. Vamos seguir? Então, tem que ter a Constituição em mãos, tá? Eu já tenho uma certa facilidade de tanto estudar, eu já sei um pouco ou bastante aqui na cuca, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de função jurisdicional, são órgãos do Poder Judiciário. Aqueles órgãos lá do 92, eles têm função compor conflitos em casos concretos. Lembra da briguinha aqui com o vizinho? Estou de boa com meus vizinhos aqui. Na verdade, são duas vizinhas. Elas são gente finíssimas. Conflitos em casos concretos. Em regra, mediante provocação. Voltando aqui ao conflito hipotético com o meu vizinho, com a minha vizinha. Se eu tenho um conflito com minha vizinha, se nem eu e nem ela formos à justiça, não pode a justiça vir solucionar esse conflito sem ser chamada. O juiz, ele só age quando você vai lá e bate na porta dele. Você tem que provocá-lo, o juiz tem que ser provocado. Guarda uma coisa, a jurisdição tem que ser provocada. Vou dar um exemplo mais claro. Vamos supor que eu fosse casado e todo dia eu brigasse com a minha esposa e ela brigasse comigo, ou seja, nós somos um casal que eu nem sei por que está junto, mas enfim, estamos, e todo dia o pau quebra. Vamos supor que eu tivesse aqui um conhecido, um juiz, um vizinho aqui que é juiz. É como se ele batesse aqui na porta amanhã cedo e falasse assim: ô Amaro, ô esposa do Amaro, eu divorciei vocês. Alguém pediu para ele divorciar a gente? Ninguém pediu para ele divorciar a gente. Juiz não pode agir sem ser chamado, ele tem que ser provocado. Então guardem isso. Como o juiz é um órgão, o juiz pessoa física, ele é um órgão, ele age em nome do Poder Judiciário. Tá? Ele é um poder, nesse sentido de órgão. Então, um juiz, enquanto órgão do Poder Judiciário, exercendo a jurisdição, ele tem que ser provocado. Consequentemente, você guarda que jurisdição tem que ser provocada. Isso é fundamental para você entender a diferença entre jurisdição, legislação e administração. Vamos seguir. Então, órgãos do Poder Judiciário têm por função compor conflitos em casos concretos. Aqui, ó. Juiz não pode ficar julgando em tese. Significa isso. Um outro exemplo. Eu tenho uma namorada. Nós não somos casados. Mas eu gostaria de saber, se eu fosse casado, como seria o meu divórcio. Ou seja, isso é abstrato. Para eu poder divorciar, eu tenho que ser casado. Eu não posso ficar imaginando hipoteticamente que eu sou casado e eu, com a minha namorada, vamos lá na justiça saber como seria o nosso divórcio hipotético.
Ou seja, se eu não sou casado, não tem divórcio, não tem esse caso concreto, é tudo uma abstração. O que o juiz vai falar pra gente? Olha, vocês não têm um caso, vocês não têm um caso concreto. Casa primeiro, depois vem aqui e divorcia. Aí eu tenho um caso concreto. Deu para entender? Eu acredito que sim. Se não tiver entendido, manda aí que eu explico de novo. Os órgãos do Poder Judiciário têm por função compor conflitos em casos concretos e não abstratos. Em regra, mediante provocação. Por que eu coloquei esse em regra aqui? Porque existe um controle de constitucionalidade abstrato. É uma história bacana essa aqui, prevista na Constituição. O Supremo Tribunal Federal pode fazer controle abstrato de constitucionalidade. Eu já tive vários pedidos para preparar uma aula bacana sobre controle de constitucionalidade. Quando nós chegarmos no Supremo, não vai demorar muito, eu acredito que vai ser mais rápido do que meu cabelo crescer novamente. Quando nós chegarmos no Supremo, eu vou explicar controle de constitucionalidade. O controle concreto, o controle concentrado, o controle difuso. Aí nós iremos falar dessa exceção. A regra é que a jurisdição age em casos concretos. Excepcionalmente, ela pode agir em questões abstratas. É uma exceção constitucional, nós iremos ver. Muito bem. O exercício dessa função típica se chama jurisdição e se dá por meio de um processo judicial que vise compor ou dirimir lides. Olha, guarda no primeiro momento, vocês devem já saber processo ou estão aprendendo. Todas as vezes que eu tenho... Deixa eu pegar minha caneca aqui, ela está vazia aqui ainda. Tá. Se não tivesse, eu ia me molhar todo. Mas enfim, essa caneca é minha. Suponhamos que outra pessoa afirme que essa caneca é dela também. O que acontece? Eu tenho duas pessoas com interesse pela mesma caneca. Se um dos dois não ceder, eu posso ceder e falar, não a caneca é sua. Acabou, não tem conflito. Mas vamos supor que eu bata meu pé e falo, essa caneca é minha. A outra pessoa fala, eu também tenho certeza que essa caneca é minha. Eu tenho dois interesses sobre um mesmo objeto. Olha, se ninguém cede, vai dar conflito. Todas as vezes que eu tenho interesses uniformes sobre o mesmo objeto, eu tenho o que a gente chama de conflito de interesses. E alguém vai ficar resistindo ao interesse do outro. Isso gera o que nós chamamos no direito de lide, um conflito de interesse caracterizado por uma pretensão resistida. Eu tenho a pretensão de ficar com a caneca, mas a outra pessoa resiste a essa pretensão. Aquela pessoa tem a pretensão de pegar a caneca, mas eu resisto a essa pretensão. Então, quando a gente tem conflitos de interesses qualificado por uma pretensão resistida, eu tenho o que nós chamamos no direito uma lide. E no mundo civilizado, eu não posso resolver as questões na porrada, na pancadaria, na lei do dente por dente, do olho por olho, na lei do mais forte. Eu tenho que resolver isso de maneira civilizada. E qual que é a maneira civilizada? Procurar a função jurisdicional, procurar os órgãos do Poder Judiciário, para que ele, através da lei, resolva esse conflito de interesses. Ou seja, o juiz vai olhar à luz da lei de quem é a caneca. Eu tenho a nota fiscal dessa caneca, então eu sou o proprietário, mas quem vai dizer isso é o juiz. E assim dirime, acaba com o conflito. Agora, o direito, existe um ramo do direito que orienta as partes, os advogados, o juiz, a dirimir esse conflito, é o processo. Na hora de resolver uma questão em que envolva conflitos, isso não é feito a Deus dará pelos cocos, não. O juiz também tem que agir dentro da lei. O juiz tem que aplicar a lei ao caso concreto. E ao aplicar a lei ao caso concreto, existe a lei processual que ensina como se faz essa aplicação. E juiz não pode burlar isso não, tá? Para condenar alguém tem que ter prova, tem que ter prova substancial, senão dá merda. Mas enfim, o que eu quero dizer, ou estou dizendo,
é que na hora de exercer a função jurisdicional tem regra. E essas regras se dão através de uma disciplina que se chama processo. Tem processo civil, tem processo tributário, tem processo administrativo, enfim, tem vários processos. Vamos pegar minha jarra gigantesca aqui e já pôr uma aguinha aqui pra gente. E a garganta já começou a ficar seca. Dando um passo a mais, os conflitos levados ao Poder Judiciário são solucionados por juízes ou tribunais, que são órgãos, tá? Aqui a gente chama órgão monocrático, o órgão singular, porque é um juiz só, e os tribunais são órgãos colegiados, porque eles agem em grupo de juízes. Isso vai ser estudado na composição dos tribunais, com fundamento em ordens gerais e abstratas. O que são ordens gerais e abstratas? São as leis. A função típica do Poder Legislativo é fazer lei, ordens gerais e abstratas. Vou explicar isso daqui a pouco em outra lâmina. A função do Judiciário é resolver as questões reais, concretas, à luz dessas leis. É o caso concreto. Eu tenho normas, eu tenho uma lei que fala assim, quem divorcia tem direito a tal coisa, tá? A tal direito, a tal obrigação. Olha, quem divorcia é geral, é abstrato, né? Vale para todo mundo. Mas quem especificamente? Quando eu tiver um divórcio no caso concreto, o juiz pega essa lei abstrata, geral, individualiza no caso concreto. O juiz tem que agir dentro da lei. Juiz que age fora da lei está passível aí de remédio constitucional. Um deles é mandado de segurança. Habeas corpus, aí depois nós vamos ver isso aí. Mas enfim, deu para entender? Função jurisdicional. Caso concreto, tem que ser provocado em regra, né? Tem que ser provocado, tem a exceçãozinha constitucional. Processo judicial é a maneira pela qual você vai resolver essas lides lá na jurisdição, que é o juiz e os tribunais. E os juízes e tribunais têm que julgar de acordo com a lei, e a lei são ordens gerais e abstratas. Muito bem, vamos seguir. Qual que é o nosso próximo objetivo aqui? Vamos diferenciar a jurisdição de legislação. Nós já acabamos de falar, né? Enquanto a jurisdição age no caso concreto, a legislação, que é o poder legislativo, ele faz normas ou leis gerais e abstratas, né? Vamos lá. É de fundamental importância distinguir jurisdição de legislação. E não é difícil. Nada é difícil para quem estuda. Agora, para quem não estuda... Deixa pra lá. Então é o seguinte. É de fundamental importância distinguir jurisdição de legislação. E não é difícil. Por que não é difícil? Porque a gente vai estudar. O ato de legislar pode ser provocado ou pode ser de ofício, né? Exercitado de ofício. Ao passo que a jurisdição tem que ser provocada. Fica fácil de explicar isso aqui. Bora lá. Vamos supor que eu seja um senador, ou um deputado federal, ou um deputado estadual, ou um vereador. Ou seja, eu sou membro do Poder Legislativo. Correto? Na hora de fazer uma lei, nós iremos estudar isso lá no artigo 59 da Constituição Federal. Quando começa lá a falar, quando a Constituição trata de processo legislativo. Um deputado, um senador, ele pode fazer lei de maneira provocada. O que significa? A população vai lá e pede para ele fazer uma lei sobre um determinado assunto. Mas ele também pode acordar de manhã, sem ninguém pedir nada, ter uma ideia, colocar no papel, fazer um projeto de lei e tocar o barco. Ou seja, agir de ofício. Qual que é a diferença de agir de ofício e agir provocado? A própria expressão já diz, né? Na provocação, alguém te impulsiona, né? Te desperta para a atividade. Já no ofício, não. Eu, sem ninguém pedir nada, vou lá e faço, por livre e espontânea vontade. Então, um deputado, ele pode ser provocado lá um deputado estadual, né? Ele está lá na Assembleia Legislativa. Pode chegar um grupo de pessoas lá e provocá-lo para ele fazer a lei. Ou ele pode estar lá no gabinete dele, ter uma ideia e tentar fazer uma lei, tá? Aprovar um projeto de lei. É lógico que ele tem que fazer todos, em quaisquer uma dessas situações, ele tem que agir dentro da lei, tá?
mas ele pode agir sem ninguém pedir nada. É agir de ofício. Ao passo que a jurisdição tem que ser provocada. Aquele exemplo do divórcio, né? Tô brigando com a minha mulher aqui o dia todo, ela brigando comigo, enfim. Não pode o juiz, sem ninguém pedir para ele, vir aqui divorciar a gente, né? Às vezes a gente é feliz brigando. Tem casais que passam a vida toda brigando e não divorcia. É assim. O ato legislativo resulta em leis que são abstratas e gerais. A lei prevê, vamos falar aqui de um assunto, a lei prevê regras sobre tributos. Vamos pegar um tributo, imposto de renda. Olha, a legislação de imposto de renda, ela é geral e abstrata. Eu não sei quem é que tem renda. Agora, quando tiver um caso concreto, ela se aplica. É o que a gente chama de fato gerador lá no direito tributário. Então, o legislador fala assim, quem tiver renda vai ter que pagar imposto de renda. Tá, isso é geral e abstrato. Isso vale para todo mundo. Geral e abstrato, né? Quem é que vai ter renda? Como que é isso? Na hora que você tiver um caso no mundo real, ou como se diz bonito aí, no mundo fenomênico, a lei, que é abstrata e genérica, se aplica ao caso concreto. Chama-se fenômeno da subsunção. Todas as vezes que uma lei geral e abstrata se aplica ao caso concreto, acontece o que a gente chama de fenômeno da subsunção. Vai ser explicado aqui nesse curso também, e é super importante, em todos os ramos do direito, mas é bem... Lá no direito penal isso chama tipo penal, e no direito tributário chama-se fato gerador ou hipótese de incidência. Essa matéria aqui, que é constitucional, ela vai desdobrando em vários ramos do direito, é super interessante. Por isso que eu digo que quanto mais você estuda uma matéria, mais facilita a vida em outras. Vale a pena estudar. Como tudo na vida, no começo é difícil, mas depois a coisa deslancha. O ato legislativo resulta em leis que são abstratas e gerais, ao passo que a jurisdição atua em casos concretos e individualizados. Essa é a diferença entre... Então, se o professor ir da faculdade, né, um curso preparatório para concurso, lá na UAB cair, né? Qual que é a diferença de jurisdição e legislação? Legislação produz atos gerais e abstratos, pode ser provocada, pode agir de ofício, ao passo que a jurisdição só age mediante provocação em casos concretos e individualizados, né? Faça um esqueminha aí e não bobeia. Jurisdição e administração. Eu não sei se esse vermelhão aí ficou bom para vocês, qualquer coisa reclama, tá? Jurisdição e administração. Olha, existem autores, o José Afonso da Silva, ele explica que na verdade só teria duas atividades do Estado, lei e execução. Lei e execução, não seriam nem três, era só lei e executar, ou seja, aplicação da lei. O judiciário aplica a lei naqueles casos que a Constituição fala que são deles, e o Poder Executivo aplica a lei naqueles casos que são do Executivo. Eu não concordo muito com isso, não. Eu consigo diferenciar muito bem jurisdição de administração. Primeira diferença, igualzinha da jurisdição e da legislação. A jurisdição, vocês já aprenderam, ela só pode agir se ela for provocada. Você tem que chamar o juiz para vir resolver você tem que provocar o juiz para ele resolver o conflito de interesses, né? Solucionar o conflito. Nós vimos na legislação que o deputado pode fazer lei sem ninguém pedir nada. Se vai ser aprovado é outra história. É a mesma coisa do poder executivo e do poder judiciário. Vamos supor que eu fosse prefeito aqui da minha cidade, Belo Horizonte. E aqui na minha rua surgisse um buraco. Eu estou saindo com o meu carro aqui de manhã para ir trabalhar, sou prefeito, eu vejo o buraco. Sem ninguém me pedir nada, eu posso pedir para a Secretaria de Obras da Prefeitura vir aqui tapar o buraco. Ninguém me pediu nada, eu agi de ofício. Eu cheguei lá na prefeitura, chamei o secretário de Obras, falei, ó, na rua que eu moro lá tem um buraco, vai lá e tapa esse buraco, né? Ele vem cá e tapa, o buraco está tapado, pronto, tranquilo. Ninguém me pediu nada, mas pode acontecer de ter várias reclamações na ouvidoria da prefeitura, aí eu estou sendo provocado. Aí o prefeito, diante de tanta reclamação na ouvidoria, vai lá e manda tapar, né, o buraco. Então,
O Poder Executivo ele pode agir de ofício, igual o Legislativo, ou mediante provocação. E o Judiciário? Só mediante provocação. Essa diferença é muito importante. Também aqui, ó, o que mais? Essa diferença aqui é legal. As decisões judiciais, ou seja, a jurisdição, na hora que você não tem mais como discutir o assunto na jurisdição, no Poder Judiciário, transita em julgado. O que é trânsito em julgado? É uma decisão judicial que não cabe mais recurso. Ah, e se ela for injusta? Você reza, que agora é só justiça divina, para quem tem fé. Se você não tiver fé, aí você vai ficar revoltado aí pela vida afora, aí azar é seu. Então é o seguinte, a jurisdição tem uma hora que ela tem fim. E quando ela tem fim, transita em julgado. Não tem mais recurso. Perante as leis dos homens, não tem mais como fazer nada. Engole o sapo se você se sentir injustiçado e segue sua vida. Agora, quando você tem uma decisão administrativa, você não é obrigado a aceitar essa decisão. Quando eu tenho uma decisão, vamos dar um exemplo aqui. Chegou a guia de IPTU para mim esse ano aqui, no meu apartamento, eu não concordei com o valor. O que eu faço? Eu vou lá na prefeitura reclamar. Eu abro um processo tributário administrativo. E vamos supor que a prefeitura mantenha o valor. Acabei de ter uma decisão administrativa. Só que as decisões administrativas não transitam em julgado. Aqui no Brasil, quando eu não concordo com a decisão do prefeito, do governador e do presidente, eu posso ir, decisões administrativas, eu posso ir lá no Poder Judiciário e bater na porta. Eu posso bater a porta do Poder Judiciário e tentar mudar aquela decisão. Então, outra diferença substancial. As decisões administrativas não transitam em julgado, ao passo que as decisões produzidas pela função jurisdicional transitam. Outra diferença, né? Bacana. Um detalhe interessante aqui também, que já que eu toquei no assunto, essa questão do IPTU, caso eu não concorde com o valor do meu IPTU, eu posso tentar resolver primeiro na via administrativa. Mas se eu não quiser, eu posso ir direto ao Poder Judiciário. Aqui no Brasil não é necessário eu esgotar a via administrativa para ir ao Poder Judiciário, a não ser se tiver alguma exceção prevista constitucionalmente, como tem na questão de esporte, tá? Mas isso é um outro assunto, que nós iremos tratar na Constituição bem no futuro. Então, em regra no Brasil, uma regra quase que absoluta, para eu ir ao judiciário, eu não preciso esgotar a via administrativa. Vai depender do seu advogado. Às vezes eu sou advogado, eu falo para o meu cliente, não, vamos tentar resolver aqui administrativamente, principalmente em questão previdenciária. A gente tenta resolver lá no Instituto Nacional do Seguro Social, né, INSS. Ah, vamos resolver lá. E às vezes resolve. E se o INSS não resolver, falar que eu estou errado, aí eu posso ir ao Poder Judiciário. Mas se eu quisesse ir direto ao Poder Judiciário, eu vou. Eu não preciso esgotar a via administrativa. E eu tenho visto algumas decisões judiciais totalmente absurdas nesse aspecto. Mas isso é uma outra história. Então, vamos ler aqui? A administração poderá ser exercitada de ofício ou por provocação, ao passo que a jurisdição somente mediante provocação. Os atos jurisdicionais transitam em julgado e os atos administrativos podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ou seja, não transitam em julgado. Deixa eu ver se está gravando a aula, gente, porque eu sou amador, né? Imagina, eu tô dando essa aula aqui, beleza, tá gravando sim. Desculpa aí o amadorismo. Não, desculpa nada, é isso mesmo, bora. Olha só, deixar desculpa para coisa séria, né? Os atos jurisdicionais transitam em julgado e os atos administrativos podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ou seja, não transitam em julgado. Tanto o exercício da administração quanto o da jurisdição somente são válidos se praticados dentro dos limites legais, em respeito ao Estado de Direito. Vou explicar, já falei algumas coisas. Tanto a administração quanto a jurisdição devem agir dentro da lei. Ou seja, na hora de aplicar a jurisdição, o juiz tem que seguir regras, que são as regras processuais. Processo civil, processo tributário, processo penal, né? Tem formalidades a serem seguidas para atingir a coisa julgada. O juiz não faz do jeito que quer, não, tá? Exceto uns aí, mas enfim. E a administração também. Quem é presidente da República, ministro, né, do presidente lá,
governador, prefeito, não faz o que quer não, gente, faz o que a lei permite. No direito público, e aqui é direito público, as autoridades públicas só podem fazer o que a lei permite. Isso chama-se competência. E se a lei não permitir, significa não faça, é proibição. Só que o povo surta quando chega no poder. Na verdade, a maioria das pessoas que estão no poder são leigas. Porque para ser deputado, senador, prefeito, deputado federal, não precisa ser formado em direito. E seria um absurdo se exigisse isso, né? Porque você estaria elitizando o poder, ou seja, só quem é formado em direito pode estar no poder, não. Mas eu tenho certeza que quando alguém chega ao poder, o mínimo que a pessoa tem que fazer é se informar, para bem representar a população. Mas não é isso que acontece. O cara chega lá analfabeto e continua analfabeto, juridicamente falando, o mandato todo. E a gente fica pagando o preço aqui, né? É assim, infelizmente, nós temos que melhorar a educação nesse país. Desculpa, dei uma fugida aqui, vou voltar. Outra lâmina. Já cheguei aqui. A estrutura do Poder Judiciário. É a última lâmina aqui dessa nossa aula, tá? Eu falei para vocês que as nossas aulas vão ter em torno de 40, 50, no máximo 60 minutos. Lá na faculdade, as aulas têm 50 minutos. Mas lá não rende muito. Eu falo por experiência acadêmica. Por quê? Para começar, tem a porcaria da chamada, né? Aí tem aluno que chega depois, fica lá chorando que recebeu falta porque morreu a vizinha dele, né? Não sei o quê. Enfim, tem aluno que levanta o tempo todo e sai da sala, volta para a sala. Tem um aluno que só fica no celular. Agora é legal, né? Porque agora com a aula virtual você vai ficar no celular mesmo. Então é o seguinte, lá na faculdade tem as intervenções bacanas dos alunos que querem tirar dúvida, disso eu tenho saudade, tá? Aluno que presta atenção, chega lá e tira dúvida, estuda a matéria antes. E tem os avacalhados, né? E disso aí eu não tenho saudade não. Mas enfim, acaba que aqui no virtual, por eu não ter presença de alunos, lamentavelmente, porque eu gosto do aluno, eu gosto da presença do aluno, tá? Compromissado. Acaba que aqui rende mais. Então eu já estou percebendo que as aulas vão ter aqui 35, 40, 45 minutos, porque rende mais, né? E eu não vou ficar enrolando. Vamos seguir? Desculpa o desabafo, mas aqui eu não tenho compromisso com instituição, eu posso falar o que eu quero. É óbvio que dentro de alguns limites respeitosos. Vamos seguir? Olha, o artigo 92 da Constituição, deixa eu ver se tem mais lâmina aqui. Tem. O artigo 92 da Constituição, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Os órgãos do Poder Judiciário têm por função compor conflitos em casos concretos, em regra mediante provocação. Os órgãos do Poder Judiciário. Onde é que se encontram esses órgãos? Na Constituição. A nossa Constituição, ela trata dos principais órgãos do Poder Judiciário. E é justamente lá no artigo 92. Aqui eu tenho o artigo 92. Estrutura do Poder Judiciário, esquema de estudo com base no artigo 92. Gente, esse 92 é um esquemão de estudo. O mundo, ele não foi feito em só um dia. O mundo foi feito, né? Foi elaborado aí, de acordo com as suas convicções religiosas ou não, em vários dias. Também ninguém vai aprender Poder Judiciário em um dia. Por isso que eu falo, ou afirmo, que o artigo 92 é um bom plano de estudo. Por quê? Ele estabelece, ele prevê quais são os principais órgãos do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e, por último, aqui embaixo, os Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Olha, gente, o ideal é que você estude cada um desses órgãos um por um e, ao final, você vai saber tudo. O conhecimento se constrói passo a passo, tá?
Vai com calma, mas vai. Você pega e fala, hoje eu vou aprender Supremo, agora estuda só Supremo. Amanhã eu vou aprender Conselho Nacional. Organizado. A aula vai ser assim, as nossas videoaulas, tá? Elas vão ser passo a passo. Então, o que eu tenho que aprender? Antes de aprender processo civil, eu entendo que você tem que saber quem exerce o processo, né? Quem vai aplicar o processo. Advogados, juízes, promotores. Ou seja, nós temos que dominar os órgãos que vão, perante os quais será exercitado o processo. E o judiciário tem muito mais órgãos do que esses aqui. Tanto é que todo tribunal tem uma lei de organização judiciária. Esses aqui são órgãos que têm status constitucional, que a nossa Constituição se ateve a tratar dos mesmos. Mas não quer dizer que são os únicos órgãos do Poder Judiciário. É lógico que no nosso curso aqui de lições de Direito Constitucional, nós iremos estudar só os órgãos com status constitucional. E quais são eles? Supremo Tribunal Federal, que vai do artigo 101 a 103A. O Conselho Nacional de Justiça, que é tratado no artigo 103B. Eu vou dar aula de cada um desses artigos explicando esses órgãos. O Superior Tribunal de Justiça, que vai do artigo 104 ao 105. O Tribunal Superior do Trabalho, 111A. Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, 106 a 110. Os Tribunais de Juízes do Trabalho, 111 a 117. Aqui tem uma redundância, fizeram uma emenda aqui, mas enfim, no momento oportuno a gente explica. Os Tribunais de Juízes Eleitorais, 118 a 121. Os Tribunais de Juízes Militares, 122 a 124. Os Tribunais de Juízes dos Estados, EDF, Territórios, 125 e 126. Vocês viram que em nenhum momento aqui falou de município, porque o município não tem poder o quê? Judiciário. Já aprenderam isso aí com calma, né? Olha o que eu coloquei aqui. Isso aqui é um pensamento meu, tá? Não tem livro, eu nunca li isso em lugar nenhum, mas de tanto estudar direito constitucional, de tanto lecionar, você vai criando uma confiança para também começar a achar as coisas do jeito que você vê o mundo, né? E aqui eu vejo o seguinte. O artigo 92 da Constituição Federal, ele funciona como um índice, né? Um sumário do Poder Judiciário na Constituição Federal de 88. Ou seja, de novo, eita, 92 ao inciso, o 92, inciso 1 fala do Supremo, aí depois aqui é o índice, né? Aí eu vou lá no artigo 101 ao 103A e estudo só Supremo. Aí eu pego, eu quero, se eu morrer hoje e a arguição para entrar no céu é dominar o Conselho Nacional de Justiça, beleza. Eu vou lá e estudo só o artigo 103B. Estou lá no céu já, né? Vou passar na arguição para poder entrar. Então é o seguinte, o artigo 92 é um índice para você estudar do 101 até o 126. É assim que eu enxergo. Só que o Poder Judiciário, nós já vimos disso aqui anteriormente, ó. O Poder Judiciário ele vai do 92 ao 126. Vamos pegar meu pensamento aqui. Se eu vou tratar do 101 até o 126 desses órgãos, você poderia me perguntar, Amaro, e do 92 a 100? Porque o Poder Judiciário é tratado do 92 ao 126. Se do 101 ao 126 são esses órgãos, tem um vácuo aqui, né? O que trata o artigo 93, o 94, o 95, o 96, o 97, o 98, o 99 e o 100? Disposições gerais. Do artigo 92 ao 100, eu tenho disposições gerais que se aplicam ao resto, que são artigos que explicam a competência e a composição de cada um desses órgãos. Aqui, cabe uma fala, que eu vou repetir várias vezes. Quando a gente estuda Supremo, Conselho Nacional de Justiça, STJ, né, TST, o que você quer saber dos órgãos do Poder Judiciário? Não é só Poder Judiciário, não. Todas as vezes que você vai estudar um órgão do Poder Judiciário, do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, o que você quer saber? Você quer saber como ele se compõe, como ele se estrutura e o que ele faz. Eu costumo falar que é o CC, composição e competência. Todas as vezes que você vai estudar algo ou alguém, em termos assim de atividade, você tem que saber quem é essa pessoa, composição, né? O que é essa estrutura, a composição,
quantos números de juízes tem, e depois você tem que saber o que ela faz, que é competência. Então, a tônica aqui é sempre isso. Quando eu vou estudar com vocês aqui o Tribunal Superior do Trabalho, primeiro eu vou explicar quantos ministros tem no TST? 27. Aí eu explico como eles chegam lá, a origem e tal, e depois eu explico o que eles fazem. Basicamente é isso. Basicamente não, é isso. Composição e competência. Composição e competência. Quando você vai estudar presidência da República. Quem compõe a presidência da República? O presidente. O que ele faz? Competência, artigo 84. Então, na hora de estudar 3 poderes, você que está aí na graduação, meus ex-alunos queridos, meus novos alunos, não existe ex-aluno, aluno é aluno e pronto. Então, quando você estiver estudando poder executivo, legislativo ou judiciário, guarda isso. O professor vai pedir de você a composição de cada um dos órgãos e a competência, o que cada um faz. Acabou. Porque se ele pedir algo a mais, ele está inventando moda, tá? Geralmente, pode pedir assim a história, né? A história do Supremo, mas isso não cai em concurso, o povo não quer saber de história, infelizmente. Então, deu para entender? Do artigo 92 ao 100, disposições gerais. O que eu vou fazer aqui no nosso curso? Que essa aula aqui já está quase acabando. Eu só vou explicar. O 92, ele tem uma estrutura de incisos, são 7 incisos, já falei o que eles tratam, e o artigo 92 ainda tem 2 parágrafos. Eu já vou explicar esses 2 parágrafos nessa aula. O que eu vou fazer a partir da próxima videoaula? Que eu vou soltar a aula aí, ó, tô animadaço, né? Na quarentena, na noventena, eu tenho uma situação, graças a Deus, privilegiada, que eu posso ficar nessa quarentena de maneira mais tranquila, ao contrário de muitos brasileiros aí que eu sei que estão passando um aperto arregaçado, e isso é uma loucura que está acontecendo. Por isso que o Estado tem que estar presente, né? Mas enfim, eu estou aproveitando meu tempo e estou tentando contribuir para a sociedade, passando algum conteúdo que eu estudei e tenho condições de estar aí aprimorando, né? Mas enfim, então, eu vou explicar o parágrafo 1º e 2º do 92, que é essa última transparência aqui. Por quê? Qual que é a estrutura do 92? Por isso que tem que ter a Constituição em mãos. O artigo 92 tem 7 incisos, já falei do que eles tratam, vou explicar item por item no futuro, e ele tem 2 parágrafos. Depois que eu acabar de explicar esses 2 parágrafos, eu encerro essa aula de hoje, tá? De agora. Antes de nós começarmos a estudar Supremo, Conselho Nacional de Justiça, eu vou explicar para vocês do 93 ao 100. Eu vou explicar para vocês quais são as garantias e proibições dos juízes, o que é quinto constitucional, né? A autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário, precatório. Não, entendo tudo de precatório, sou especializado em precatório. O 99 é a autonomia financeira, o 98 fala de juizado especial. Ou seja, ou seja de novo, eu vou explicar para vocês do 93 ao 100. Primeiro nós temos que ver, não tem como nós lermos as partes sem saber o geral. Então eu começo aqui no 92 que eu estou explicando, aí deslancho com vocês do 93 ao 100, eu fico repetitivo porque eu quero tudo muito bem explicado. E depois eu venho aqui destrinchando esse índice, explicando o Supremo e sucessivamente. Vamos explicar aqui o parágrafo 2º e 1º do 92. Muito fácil, né? Cadê meu café? Deixa eu tomar café. Gente, meu sonho, eu passei mais de 25 anos na faculdade, somando todas as faculdades. O meu sonho, sabe aquele negócio de filme americano? Que o professor tem um gabinete para receber o aluno com seus livros, tipo um gabinete mesmo, um escritóriozinho. Tem que investir em educação aqui no Brasil, né? Tanto as faculdades públicas quanto as privadas, né? As faculdades privadas, cada professor, a gente estuda tanto para ser mestre e doutor, tinha que ter um gabinetezinho lá para atender o aluno, para poder estudar na faculdade, para desenvolver projetos, né? Com um bom café, né? Uma estrutura adequada, decente. Mas a gente está há anos-luz disso, em muitas faculdades, inclusive as privadas. Eu estou aproveitando esse curso para desabafar também, vocês estão percebendo. Bora lá. Então é o seguinte, deixa eu tomar meu café aqui. Vamos explicar aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, pus um asterisco aqui, ó.
O Conselho Nacional de Justiça não tem função jurisdicional. Aqui tem um detalhe. Por que o Conselho Nacional de Justiça não tem função jurisdicional? Anotem. É importante anotar, tá? O papel é memória. A memória nossa não é a nossa memória, não é o papel. Pelo menos eu estudo anotando. O Conselho Nacional de Justiça, ele faz parte do Poder Judiciário, aqui ó. Ele está aqui no artigo 92, inciso 1A. Mas ele não tem função jurisdicional. Ele tem natureza, guardem, administrativa financeira. Ele tem natureza administrativa, basicamente. Está lá no artigo 103B. Quando a gente for estudar o Conselho Nacional de Justiça, artigo 103B, lá no parágrafo 4, fala que ele tem natureza administrativa e financeira. Ele é natureza fiscalizatória. Nós iremos estudar isso. Então, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, guardem isso também, ó. No Brasil tem, ó, efeito. Ó que legal esse efeito, né? No Brasil nós temos 4 tribunais superiores. Nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal Militar. 3 tribunais da Justiça Especializada. E tem o STJ, que é o Tribunal Superior da Justiça Comum. Então, vamos repetir? Eu tenho 3 tribunais superiores da Justiça Especializada. No Brasil, a Justiça Especializada é militar. Eu tenho uma justiça só para militar. Esse militar aqui é Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Eu tenho uma justiça especializada só em matéria eleitoral e eu tenho uma justiça especializada só em matéria do trabalho. E eu tenho uma justiça aqui comum, que é o resto, que é o STJ. Então, no Brasil, são 4 tribunais superiores, 3 especializados e um comum. Esse comum é o resto, tá? De comum não tem nada. Então, o Supremo não é especializado, ele é um tribunal que protege a Constituição, apesar dele não ter competência só originária, né? Apesar dele não ter competência só constitucional, infelizmente, ele também tem outras competências lá, avacalhando o troço todo. Então, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal, Brasília. Se vocês forem lá no artigo 18, parágrafo 1º, deixa eu ver se... Alexa, o que é Brasília? Brasília é a capital federal no Brasil e a sede de governo do Distrito Federal. A capital está localizada na região centro-oeste do país, ao longo da região geográfica conhecida como Planalto Central. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para 2018, sua população era de 2.974.703 habitantes, sendo, então, a terceira cidade mais populosa do país. Alexa, obrigado. Estarei aqui quando precisar novamente. Tenha uma excelente terça-feira. Ela é educada, né? Aqui, se não for eu desligo. Galera, presta atenção. O artigo 18, parágrafo 1º, prevê: Brasília é a capital federal. O que significa isso? Se você quiser visitar o Supremo, o prédio do Supremo, se você quiser visitar o prédio do Conselho Nacional de Justiça ou o prédio dos 4 tribunais superiores, você vai ter que pegar um ônibus e ir lá para Brasília, a capital do nosso país, como disse a Alexia aqui, e está previsto na Constituição, no artigo 18, parágrafo 1º. Fácil. Não me confunda com Distrito Federal. Distrito Federal é ente federado. Lá no artigo 32, nós iremos distinguir, quando a gente for estudar a organização do Estado, Distrito Federal de Brasília, tá? Então a capital é Brasília e esses órgãos estão em Brasília. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, ó, coincidiu, e os tribunais superiores. Opa, por que não tem o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 2º? Porque o parágrafo 2º, ele diz respeito à jurisdição. E eu já falei para vocês e chamei a atenção aqui em azul que o CNJ não tem natureza jurisdicional. Portanto, ele não está aqui no parágrafo 2º. Ou seja, vou fazer um forró do ou seja. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição, eles aplicam a lei ao caso concreto no Brasil todo. Então, uma decisão do Supremo vale para o Brasil todo. Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar
e Superior Tribunal de Justiça também vale para o Brasil todo. E por que em todo o território nacional? E por que o CNJ não está aqui? Porque ele não tem natureza jurisdicional, ele só tem natureza administrativa. Assim sendo, eu vou me despedir de vocês agora, porque eu provavelmente vou arrumar alguma coisa para fazer aqui nesse momento. E é essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Peço para vocês divulgarem essa página. Esse curso ele atende a vários propósitos, né? Exame de ordem, concurso público. A minha página lá no YouTube tá aí, Dr. Amaro Bossi, Direito, Educação e Política. Eu estou começando aqui pelo Direito, mas meu doutorado é em Educação. E eu vou sempre fazer alguns comentários políticos no Instagram também. Vocês me acham por Dr. Amaro Bossi. E é isso aí. Obrigado pela atenção. E quem puder compartilhar, quem puder se inscrever no meu canal e apertar o sininho lá, eu agradeço muito. Grande abraço. Fique com Deus aí. Até a próxima.